Durante 2 anos, ele operou todos os dias. Tinha estratégia, seguia regras, ganhava trades. Mas no fim de cada mês, olhava a conta e o capital estava menor. Sempre menor. Ele não entendia. Estudava. Se dedicava. Estava na tela 8 horas por dia, às vezes mais. Fazia anotações. Revisava operações. Ajustava stops. Lia livros. Assistia a análises. Fazia tudo que os cursos ensinavam, tudo que os grupos recomendavam. E mesmo assim, o dinheiro sumia. Devagar. Consistente. Como areia escorrendo entre os dedos. Até que um dia, depois de perder 30% do capital em 3 semanas, ele fez algo radical. Algo que nunca tinha feito em 2 anos de mercado. Ele parou. Completamente. Fechou a plataforma numa quarta-feira à tarde e não abriu até a segunda-feira seguinte. 3 dias inteiros longe das telas. 3 dias de silêncio. E foi nesse silêncio, nesse vazio desconfortável, que ele finalmente percebeu. O problema não estava nos trades que ele fazia. Não estava no setup. Não estava na gestão de risco. Não estava na escolha do ativo. O problema estava no porquê ele estava fazendo cada um deles. 18 meses depois dessa pausa forçada, ele tinha multiplicado seu capital por 7. Não porque operou mais. Não porque achou um indicador mágico. Não porque entrou numa sala diferente ou comprou um robô. Mas porque entendeu algo que 99% dos traders nunca entende. Operar não é jogar. Operar não é reagir. Operar é executar. Com intenção. Com propósito. Com controle. Esta é a história de como um trader descobriu que estava viciado. E como quebrar esse vício salvou sua carreira. Vou chamá-lo de Marcos. Não porque esse seja seu nome real, mas porque histórias como a dele são mais comuns do que qualquer um admite em público. Muito mais comuns. Marcos tinha 31 anos quando isso aconteceu. Trabalhava com TI numa empresa média. Ganhava razoavelmente bem, vivia confortável. Não era rico, mas também não tinha apertos. Descobriu o mercado financeiro quase por acaso, numa conversa de corredor no trabalho, e se apaixonou imediatamente. Não pela ideia de ficar rico, não pelo glamour, mas pelo desafio intelectual, pela lógica, pelo jogo de probabilidades. Ele tinha mente analítica, gostava de resolver problemas, e o mercado parecia o problema perfeito. Complexo, dinâmico, solucionável. Nos primeiros 6 meses, Marcos fez exatamente o que a maioria faz. Comprou 3 cursos diferentes. Entrou em 4 grupos de sinais. Assistia lives todos os dias. Salvava prints de setups. Tinha cadernos cheios de anotações. Pastas organizadas no computador com centenas de arquivos. Ele estudava. De verdade. Não era preguiçoso. Não era descompromissado. Abriu conta com R$ 5.000. Capital que não comprometia sua vida. Se perdesse, doeria, mas não quebraria. Ele tinha lido em algum lugar que era assim que se começava, com dinheiro de risco. Até aí, tudo certo. Os primeiros meses foram previsíveis. Perdas. Pequenas no começo, depois um pouco maiores, depois controladas de novo. Ele ajustava, corrigia, voltava ao estudo. O capital oscilava. 4.500. 5.200, 4.800. Ia e voltava, mas sempre perto da origem. A maioria desiste aqui, Marcos não. Ele voltou para os cursos, refez módulos inteiros, anotou cada detalhe, testou variações de entrada, ajustou a relação risco-retorno, mudou o tamanho das posições, começou a gravar a tela para revisar depois, e aos poucos as coisas melhoraram. Ele começou a ganhar trades. Não todos, obviamente, mas uma quantidade razoável. 60% de acerto, às vezes 70%. Ele via a entrada formar, executava. O preço ia a favor, ele saía no alvo. Lucro na conta. Funcionava. Depois de 1 ano e meio de mercado, Marcos não era mais iniciante. Ele conhecia a plataforma de olhos fechados. Dominava a leitura do livro de ofertas. Entendia fluxo comprador e vendedor. Sabia identificar suportes e resistências relevantes. Não era expert, mas era competente. E, no entanto, o capital não crescia.
Tinha meses que subia. 6.000, 7.000. Ele se animava. Achava que finalmente estava decolando. Mas no mês seguinte, caía de volta. 5.000. 4.800. Ele ajustava de novo, estudava mais, voltava a subir. 7.500. Depois 5.300. Depois 6.800. Depois 5.000. No fim do segundo ano, ele estava praticamente no mesmo lugar. 5.000 reais. Como se nada tivesse acontecido. Como se 2 anos de esforço, dedicação, estudo, disciplina não tivessem servido para nada. Ele não entendia. Simplesmente não entendia. Eu estou fazendo certo. Estou seguindo as regras. Estou ganhando trades. Por que o capital não cresce? A resposta estava lá, nos dados, nos registros, na planilha que ele mantinha religiosamente. Mas ele não estava vendo ainda. Porque às vezes, o padrão só aparece quando você para de se mover. Marcos operava entre 30 e 50 vezes por dia. Dependia do dia, do humor, do movimento. Mini índice principalmente. Mini dólar quando estava volátil. Ações líquidas quando achava que tinha setup. Ele abria a plataforma às 9 da manhã, antes do mercado abrir, e ficava até depois das 5:30 da tarde. 8 horas e meia na frente da tela. Às vezes mais. E ele se sentia produtivo. Afinal, estava trabalhando, certo? Estava dedicado. Estava presente. Estava ativo. Mas ativo não é o mesmo que produtivo. E presença não é o mesmo que controle. Cada operação gerava uma sensação. Física, química, real. Quando ele clicava em comprar ou vender, o coração acelerava por 1 segundo. As mãos ficavam levemente trêmulas. Os olhos grudavam na tela. Segundos pareciam minutos. Ganhou. Euforia. Por 2, 3 minutos. Uma onda de satisfação. Consegui. Funcionou. Estou indo bem. Perdeu. Frustração imediata. Raiva. Como eu não vi, era óbvio. Preciso recuperar isso. E a próxima operação já estava se formando na tela. O dedo já estava no botão. Ele não percebia, mas não estava operando por setup. Estava operando por necessidade. A necessidade de sentir alguma coisa. A necessidade de estar fazendo alguma coisa. O mercado tinha se tornado o feed de notícias dele. O Instagram dele. O vício dele. E vícios custam dinheiro. Em agosto, tudo desmoronou de vez. 3 semanas seguidas de perdas. Não eram grandes individualmente. 50 reais aqui, 80 ali, 120 num dia ruim. Mas eram diárias, constantes, implacáveis. O capital foi de 7.200 para 5.000 reais em 18 dias úteis. Marcos ficou paralisado. Não por medo dessa vez. Por exaustão mental. Ele estava cansado. Cansado de perder. Cansado de estudar. Cansado de ajustar. Cansado de tentar. E pela primeira vez em 2 anos, ele se fez a pergunta de verdade. Por que eu estou fazendo isso? E pela primeira vez, não teve resposta. Não era pelo dinheiro. Ele ganhava bem no emprego. Não precisava do mercado para viver. Não era mais pelo desafio intelectual. Já tinha entendido a lógica. Já sabia como funcionava. Então por quê? Por que ele estava ali, 8 horas e meia por dia, perdendo dinheiro devagar? A resposta o assustou quando finalmente veio. Porque ele não conseguia parar. Foi numa quarta-feira à tarde, depois de perder 150 reais em 6 operações seguidas. Ele fechou a plataforma, desligou o computador e decidiu. Não vou abrir até segunda. 3 dias sem operar. 3 dias sem olhar gráfico. 3 dias longe. O primeiro dia foi horrível. Ansiedade pura. Ele pegava o celular a cada 15 minutos. Abria o aplicativo da corretora. Olhava o gráfico offline. E se está tendo um movimento bom? E se estou perdendo? Fechava o app. Respirava. Tentava se distrair. No segundo dia, o sentimento mudou. Não era mais ansiedade. Era tédio. Um vazio estranho. Como se faltasse algo. Ele abriu o gráfico 2 vezes, só para olhar, sem executar nada. Depois fechou com raiva de si mesmo. No terceiro dia, alguma coisa se acalmou. A necessidade diminuiu. E no lugar da ansiedade, veio algo diferente.
clareza. Ele abriu a planilha de trades. 2 anos de operações registradas meticulosamente. Data, hora, ativo, entrada, saída, resultado. Tudo anotado. E começou a analisar. De verdade dessa vez. Não o resultado. O comportamento. Das 40 operações por dia, quantas tinham motivo técnico claro? Quantas seguiam um setup definido previamente? Quantas eram planejadas? Ele marcou em verde as operações que seguiam sua estratégia à risca. Amarelo para as que tinham meio motivo. Vermelho para as que eram pura reação. O resultado o chocou. De 40 operações por dia, apenas 8 ou 10 eram verdes. 25 eram amarelas. E o resto, vermelho. Ele estava operando sem razão na maior parte do tempo. Vi subindo, entrei. Parecia que ia cair. Estava parado, achei que ia romper. Tinha perdido antes, quis recuperar. Estava entediado. Essas eram as justificativas que ele encontrou nas anotações. E nenhuma delas era motivo técnico. Eram impulsos emocionais. Pior que isso. Quando olhou os horários, viu outro padrão. Mais da metade das operações acontecia em 3 momentos específicos. Logo depois de uma perda, no meio da tarde quando estava entediado, e nos últimos 30 minutos de pregão. Em nenhum desses momentos, ele estava operando por oportunidade. Estava operando por necessidade emocional. Recuperar uma perda. Preencher o vazio. Não terminar o dia sem fazer nada. E então ele viu algo ainda pior. Algo que nunca tinha reparado antes. Quando abriu os grupos que participava, as lives que assistia, as notificações da plataforma, tudo empurrava para a mesma direção, mais operações. Nos grupos, postavam setups a cada 5 minutos. Nas lives, os analistas mostravam entradas o dia inteiro. A plataforma mandava alerta para qualquer mínimo movimento. Tudo gritava: "Agora! Entre agora! Vai perder!" E ele obedecia, como um reflexo condicionado. O sistema não precisava que ele ganhasse. O sistema precisava que ele operasse, porque cada operação gerava spread, gerava corretagem, gerava dados, gerava atividade. E atividade, para o ecossistema do mercado, é lucro. Para todo mundo menos para quem opera. Marcos fechou a planilha e ficou olhando para a tela vazia do computador por uns 10 minutos. Ele não estava perdendo por incompetência técnica. Estava perdendo por vício comportamental. Cada clique era uma dose, cada entrada, um alívio temporário da ansiedade. Cada saída, a necessidade da próxima. Dopamina. O sistema de recompensa do cérebro, o mesmo que te faz rolar o feed do Instagram sem parar. O mesmo que te faz checar notificações compulsivamente, estava controlando suas operações. E dopamina não é estratégia. É distração, cara. Ele passou o final de semana inteiro pensando nisso. E na segunda-feira, quando voltou ao mercado, voltou diferente. Marcos criou uma regra. Não foi gentil consigo mesmo. Não tentou ajustar aos poucos. Foi cirúrgico e brutal. Antes de qualquer operação, ele precisava preencher um formulário. Um arquivo de texto simples, com 3 perguntas. 1. Por que estou entrando agora? Qual o motivo técnico específico? 2. Onde está meu stop loss e por que ele está aí? 3. Qual o meu alvo e qual a lógica por trás desse alvo? Se não conseguisse preencher as 3 perguntas com clareza, em linguagem técnica, sem emoção, sem pressa, ele não operava. Simples assim. E se preenchesse, mas depois de reler percebesse que era racionalização de impulso, também não operava. No primeiro dia com essa regra, foi tortura pura. Ele viu o mini índice subir. O dedo coçou para clicar. Agora, é agora. Mas a regra dizia: preencha o formulário primeiro. Ele abriu o arquivo de texto. Começou a escrever. Por que estou entrando agora? Porque está subindo. Parou. Leu de novo. Porque está subindo. Não é motivo técnico. É observação de movimento. Tudo está sempre subindo ou descendo. Essa não é uma razão. Ele apagou. Tentou de novo. Por que estou entrando agora? Porque rompeu a resistência dos 120 mil pontos com volume acima da média. Melhor, específico, técnico. Onde está meu stop e por quê? Abaixo de 119.800, porque se perder esse nível invalida o rompimento. Ok. Lógico. Qual meu alvo?
120.600. Próxima resistência, onde historicamente há realização. Pronto. Tinha motivo. Tinha lógica. Tinha estrutura. Mas quando foi executar, o momento já tinha passado. O preço estava em 120.350. A entrada ideal era em 120.020. Ele ficou olhando, frustrado. Perdi. Mas não tinha perdido nada, porque se tivesse entrado naquele momento, teria entrado por FOMO, não por setup. E isso, ele já sabia, era caminho direto para a perda. Durante aquele primeiro dia, ele viu 23 oportunidades. Tentou preencher o formulário para 23 operações. Conseguiu justificar tecnicamente apenas 2. Operou as 2, ganhou uma, perdeu outra. Saldo do dia: R$ 20 negativos, com corretagem incluída. Mas algo fundamental tinha mudado. O capital não sangrou. Apenas R$ 20, não os 150 ou 200 que ele perdia em dias ruins. E ele não estava exausto mentalmente. Pela primeira vez em 2 anos, terminou o dia sem sentir que tinha passado por uma guerra emocional. Nas 2 primeiras semanas, Marcos operou entre 2 e 6 vezes por dia. Nunca mais. Teve dias que preencheu o formulário 10 vezes e não executou nada. Porque quando ia reler, via que era racionalização. Por que estou entrando? Porque acho que vai subir. Achar não é motivo. Apagava tudo e recomeçava. Na terceira tentativa percebia. Não tinha razão técnica. Era só vontade de operar. O capital ficou estável nessas 2 semanas. 5.200. Não cresceu, mas também não caiu. E pela primeira vez, Marcos não se sentiu frustrado com isso. Porque estabilidade era progresso. Capital que não sangra é capital que pode crescer. No segundo mês, algo interessante começou a acontecer. Como ele estava operando menos, tinha mais tempo para observar. E quanto mais observava, mais via padrões que antes estavam invisíveis porque ele estava ocupado demais executando. Começou a perceber que certas horas do dia eram consistentemente melhores, que certos tipos de movimento tinham maior probabilidade de continuidade, que algumas formações que antes ele achava que eram setups, na verdade eram armadilhas de mercado. Ele não aprendeu isso em curso. Aprendeu olhando, porque finalmente tinha tempo para olhar, e as operações melhoraram. Não porque ele mudou a estratégia, mas porque executava apenas quando a estratégia realmente estava presente. No fim do segundo mês, o capital estava em R$ 6.800. Tinha crescido. Não muito, mas consistentemente. No terceiro mês, 7.900. No quarto, 8.600. Ele ainda tinha meses ruins, ainda perdia trades. Mas a diferença era que agora, quando perdia, sabia exatamente por quê. Não era mistério. Não era azar. Era execução de probabilidade. E probabilidade, às vezes, não te favorece. Faz parte. 6 meses depois da pausa forçada, Marcos tinha R$ 11.000, mais que o dobro do capital inicial. 12 meses depois, 23.000. 18 meses depois, 35.000. Ele não tinha ficado rico. Não tinha comprado carro importado. Não postava prints da conta em redes sociais. Nem pensava em fazer isso. Mas tinha algo que não tinha antes. Algo que vale mais que qualquer número isolado de conta bancária. Controle. Controle sobre suas decisões. Controle sobre suas emoções. Controle sobre seu capital. E no mercado, controle vale mais que sorte. Porque sorte vai e vem. Controle permanece. O que realmente mudou para Marcos não foi a quantidade de operações. Scalpers profissionais operam centenas de vezes por dia. Mas cada entrada tem propósito claro. Cada saída, lógica definida. Cada decisão, fundamento técnico. Marcos não se tornou scalper. Não precisava. Não era seu perfil. Ele se tornou profissional. E profissional opera com intenção, não com ansiedade. Hoje, 2 anos depois da pausa forçada, Marcos opera entre 4 e 8 vezes por dia. Alguns dias, 3. Tem semanas que opera apenas 10 vezes no total. E o capital? Continua crescendo, devagar, consistente, sem drama, sem milagre, apenas processo, apenas disciplina.
Apenas respeito às próprias regras. Ele ainda trabalha em TI. O mercado não é sua única fonte de renda, nem precisa ser. Muitos traders profissionais mantêm outras fontes de renda, especialmente nos primeiros anos. Capital leva tempo para crescer a ponto de ser a única fonte. Mas agora, quando Marcos opera, sabe exatamente por quê. Sabe o que está fazendo. Sabe o que está arriscando. E mais importante, sabe quando não fazer nada. Ele não está mais nos grupos de sinais. Não assiste lives durante o pregão. Não precisa de call de terceiros. Tem suas regras escritas. Respeita seu capital como ferramenta de trabalho. Protege sua mente de estímulos desnecessários. Ele me disse uma vez: eu descobri que operava por tédio. E tédio é o jeito mais caro de passar o tempo. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. E quero que você responda com honestidade. Não para mim, para você mesmo. Quantas operações você faz por dia? E dessas, quantas você conseguiria explicar para outra pessoa, com clareza, qual foi o motivo técnico de cada entrada? Se você não consegue explicar, não era operação, era impulso. Você opera porque viu o setup ou porque estava entediado? Porque tinha razão técnica ou porque precisava sentir que estava fazendo algo? Quando você perde uma operação, qual é a primeira coisa que você sente? Frustração, raiva, necessidade de recuperar? E quanto tempo passa até a próxima entrada? Segundos? Minutos? Se a resposta é segundos, você não está operando. Está reagindo, e reações custam capital. Você consegue passar um dia sem abrir a plataforma? Uma semana? Se a resposta é não, se só de pensar nisso você sente ansiedade, então presta atenção. Isso não é dedicação. Isso é dependência. E dependência não te faz dinheiro, te custa dinheiro. Agora pensa comigo. Você está em grupos de sinais? Assiste lives durante o pregão? Tem notificações de movimentos ativadas? Cada uma dessas coisas está te empurrando para operar mais. Não melhor. Mais. E mais não é o problema. Mais sem razão é o problema. O sistema não está alinhado com sua sobrevivência. O sistema lucra com sua atividade. Corretoras ganham com cada operação sua, independente se você ganha ou perde. Plataformas ganham com spread a cada entrada e saída. Grupos precisam manter você engajado, então postam sinais o dia inteiro. Educadores precisam que você continue comprando cursos, então o foco nunca é em você operar menos e melhor, mas em você continuar ativo. Ninguém nesse ecossistema lucra quando você fica parado pensando. Todo mundo lucra quando você está ativo executando, exceto você. Você só lucra quando opera com razão. E razão exige pausa. Exige reflexão. Exige controle. Entenda uma coisa fundamental. Operar mais não significa operar melhor. Na verdade, na maioria dos casos, significa o oposto. Trading não é sobre atividade, é sobre precisão. Um sniper não atira 300 vezes, atira uma vez. No momento certo, com preparação, com razão clara. Traders profissionais pensam como snipers. Não como soldados no meio de batalha atirando para todos os lados esperando acertar alguma coisa. Cada operação precisa ter intenção. Cada entrada precisa ter fundamento. Cada saída precisa ter lógica. Se você não consegue preencher um formulário simples explicando por que está entrando agora, você não está operando. Está jogando. E o mercado não perdoa jogadores. Ele recompensa executores. Dopamina não paga conta. Dopamina te mantém na roda. Dopamina te faz clicar. Dopamina te dá aquela sensação de que você está fazendo algo importante. Mas sensação não é resultado. E no final do mês, o que importa é o saldo da conta, não quantas vezes você sentiu o coração acelerar. Se você opera porque precisa sentir algo, você não é mais trader. Você é viciado. E vícios custam capital. E aqui está a parte difícil de aceitar. Mudar isso não é fácil, não é rápido, e certamente não é confortável. Porque significa abrir mão do estímulo constante. Significa ficar sentado, olhando a tela, vendo movimentos acontecerem e não fazer nada. Porque não tem setup. Porque não tem razão técnica. Significa terminar o dia tendo feito uma operação apenas. Ou nenhuma.
e se sentir bem com isso. Para a maioria das pessoas, isso parece improdutivo. Parece que estão perdendo tempo, perdendo oportunidades. Mas a verdade é o oposto. Você está economizando capital. E capital economizado é capital que pode crescer. Crescimento no mercado não vem de expansão, vem de restrição. Você não cresce fazendo mais. Você cresce fazendo menos, melhor, com regras que te protejam de você mesmo. Disciplina não é sobre liberdade. É sobre limite. É sobre se proteger da sua própria impulsividade. Scalpers profissionais operam muito. Sim. Mas cada operação tem lógica. Eles não operam por tédio. Não operam por ansiedade. Operam porque identificaram edge estatístico, edge de fluxo, edge de liquidez. E quando não identificam, param. Simples assim. A diferença entre um scalper profissional e um trader viciado não é quantidade. É intenção. Um tem razão para cada clique. O outro clica porque não consegue parar. Antes de entrar em qualquer operação, pergunte a si mesmo: por que agora? Não, o que eu acho que vai acontecer? Mas por que agora? Especificamente neste momento? Com base em o quê? Se a resposta for porque está subindo ou porque está caindo, não é razão. É observação de movimento óbvio. Se a resposta for porque acho que vai continuar, não é razão. É especulação sem fundamento. Razão é porque rompeu a máxima anterior com volume 40% acima da média das últimas 20 barras. E, historicamente, quando isso acontece neste horário, há continuação em 68% dos casos. Isso é razão. Isso é técnico. Isso é profissional. O resto é jogo. Você tem uma estratégia? Ótimo. Mas estratégia não é folha de papel guardada. Estratégia é execução consistente de um conjunto de regras pré-definidas. Se você tem a estratégia, mas não segue, você não tem estratégia. Você tem intenção. E mercado não paga intenção. Mercado paga execução. Então, se você está perdendo dinheiro consistentemente, para de procurar estratégia nova. Para de comprar curso novo. Para de entrar em grupo novo. O problema não é informação. O problema é comportamento. E comportamento só muda com honestidade brutal sobre o que você está realmente fazendo. Abre sua planilha de trades. Se você não tem, comece uma agora. E olha com frieza. Quantas operações você faz por dia? Quantas dessas seguem sua estratégia à risca? Quantas são reação emocional? Marca em cores. Verde para estratégia pura. Amarelo para tinha meio motivo. Vermelho para impulso. E aposto o que você quiser que vai ter muito mais vermelho do que você imagina. Não é falta de conhecimento. É falta de controle. E controle se desenvolve com restrição, não com informação. Cria uma regra. Hoje mesmo. Agora. Antes de qualquer operação, você precisa escrever o motivo. Não pensa e executa. Escreve primeiro. Se não consegue escrever com clareza, não opera. Vai ser difícil. Nos primeiros dias, você vai querer quebrar a regra. Vai ver o movimento, vai sentir a urgência, vai pensar, mas dessa vez é diferente. Não é. Nunca é. Segure, respira, escreve. E se depois de escrever você perceber que era impulso, deleta e deixa passar. O mercado vai estar aqui amanhã. E depois de amanhã. E daqui 10 anos. Você não precisa pegar todas as oportunidades. Você precisa pegar as certas. E as certas são poucas. Muito mais poucas do que você imagina. Se você opera 30, 40 vezes por dia, eu te garanto. No máximo 5 dessas eram realmente boas. O resto estava diluindo seu resultado. E aqui está a parte mais difícil de aceitar. Quando você parar de operar por impulso, o capital não vai explodir imediatamente. Não vai dobrar no primeiro mês. Nos primeiros 2 ou 3 meses, ele vai estabilizar. Vai parar de sangrar. E só isso já é vitória enorme. Porque capital que não sangra é capital que pode crescer. E crescimento real sustentável leva tempo. Marcos levou 18 meses para multiplicar por 7. 18 meses de disciplina, de consistência, de respeito ao processo. Não foi linear. Teve mês ruim, teve drawdown, teve frustração, mas tinha controle.
E controle, no longo prazo, sempre vence. Então para com a ilusão de que você vai ser exceção fazendo exatamente o que todos fazem. Para com a fantasia de que você vai estar no 1% dos traders lucrativos, seguindo os mesmos cursos, entrando nos mesmos grupos, operando do mesmo jeito que os 99% que perde. Não funciona assim. Estatisticamente, é impossível. Se você quer resultado diferente, precisa de comportamento diferente. E comportamento diferente, no contexto de trading, significa uma coisa: operar menos, melhor, com mais critério, com mais controle. O mercado recompensa paciência. O sistema empurra urgência. Entenda a diferença. Paciência não é passividade. Paciência é esperar o momento certo. É ter a disciplina de ficar sentado, observando, até que sua estratégia apareça. E quando aparece, você executa. Com precisão, com controle, com razão. E depois espera de novo. Essa é a vida do trader profissional. Não é glamurosa, não é emocionante. É repetitiva, é disciplinada. É muitas vezes entediante. Mas funciona. E no final, o que importa não é quantas vezes seu coração acelerou. É quanto seu capital cresceu. Capital é ferramenta de trabalho. Não é aposta, não é jogo, não é entretenimento. Proteja seu capital da sua necessidade de ação. Proteja seu capital da sua necessidade de sentir algo. Proteja seu capital de você mesmo, porque no fim, quem sobrevive no mercado não é quem opera mais, não é quem tem mais cursos, não é quem está em mais grupos, é quem opera melhor, com razão, com controle, com paciência. É quem entende que trading é profissão de risco matemático, e profissões se constroem com tempo, disciplina e respeito ao processo. O resto é só barulho. Barulho que te mantém ocupado, ativo, engajado e quebrando devagar. Então a pergunta que você precisa responder, com honestidade, hoje, agora, é: você quer sentir que está operando? Ou quer, de fato, ganhar dinheiro? Porque as duas coisas, na maioria dos casos, são incompatíveis. E a escolha é sua.